Paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos ao Congregador. Sabe, às vezes a gente se depara com umas histórias na Bíblia que parecem até ficção. Já pensou em alguém decidir do nada criar uma religião particular? Com suas próprias regras, seus próprios ídolos e até mesmo um sacerdote contratado? Parece coisa de filme, né? Mas não é. É a história de um homem chamado Mica. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, que é uma das mais curiosas de todo o Antigo Testamento, para entender o perigo de uma fé feita sob medida. Porque a história dele, no fundo, nos joga uma pergunta que atravessa os séculos. O que é que acontece quando uma sociedade perde o seu norte? Quando a bússola moral simplesmente para de funcionar e cada um se torna a sua própria lei? A jornada de Mica não é só um relato antigo, não. É um estudo de caso, quase um alerta, sobre as consequências de se viver num mundo onde cada um faz o que bem entende. Mas para a gente entender o Mica, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia. O livro de Juízes descreve uma fase, complicadíssima na história de Israel. Não tinha rei, não tinha um governo centralizado, era uma época de muita instabilidade, de alianças que se faziam e desfaziam, e como a gente vai ver, de uma confusão espiritual gigantesca. E esse versículo aqui, esse versículo é a chave de tudo. É como se fosse o resumo, o lema daquela era. Vamos parar para pensar no que isso significa na prática. O certo não vinha mais de uma lei divina, de um valor comum. O certo era o que parecia bom para mim, o que fosse mais conveniente no momento. É nesse cenário de cada um por si que a nossa história começa. E aí que entra em cena o nosso personagem, Mica. Ele não é nenhum rei, nenhum profeta. É um homem comum, lá das montanhas de Efraim. Só que ele é o retrato perfeito do seu tempo. Ele é a pessoa que vai nos mostrar, na prática, o que acontece quando a consciência individual vira a única autoridade que existe. E agora a gente chega no ponto central. O Mica, ele não estava satisfeito só em viver no meio do caos. Não. Ele decide criar o próprio sistema religioso dele, um santuário particular dentro da própria casa. Vamos ver o passo a passo de como ele montou essa igreja particular. E olha que curioso, a fundação da fé de Mica começa com um crime, é isso mesmo. Ele chega para a mãe e confessa: fui eu que roubei aquela fortuna, os 1.100 ciclos de prata. O primeiro tijolo da sua jornada espiritual é um ato de desonestidade. Um começo, para dizer o mínimo, bem torto. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. A mãe, que antes estava jogando uma maldição em cima do ladrão que ela não sabia quem era, de repente, quando descobre que foi o filho, ela o abençoa. E qual é a solução dela? Usar o dinheiro do roubo para fazer um ídolo para o Senhor. A maldição vira bênção, o pecado vira um ato de devoção. É a confusão moral na sua forma mais pura. Tá tudo de cabeça para baixo. E a história vai ganhando contornos ainda mais esquisitos quando a gente olha para os números. A mãe dedica os 1.100 ciclos, mas só 200 são usados de fato para fazer o ídolo. E os outros 900? Onde é que foram parar? A Bíblia não diz, fica no ar essa dúvida. Parece que até a tesouraria desse santuário caseiro já começou com um desvio. Então, vamos lá, vamos resumir a receita do Mica para criar uma religião faça você mesmo. Primeiro passo, um dinheiro de origem completamente errada. Segundo, ídolos feitos com uma parte desse dinheiro. Terceiro, ele monta um santuário dentro de casa. E para fechar com chave de ouro, ele consagra um dos próprios filhos como sacerdote. Uma coisa que ia contra absolutamente tudo o que a lei de Deus dizia sobre o sacerdócio. Ok, o Mica já tem o santuário dele, tem os ídolos, tem até um sacerdote da casa, a estrutura tá montada. Mas no fundo ele sabe que tá faltando alguma coisa. Falta um selo de autenticidade, sabe? Um verniz de legitimidade. E aí, como se o destino estivesse conspirando, a solução bate na porta dele. E antes da gente continuar, é muito importante entender isso aqui. Quem eram os levitas? Eles eram da tribo de Levi e eram os únicos que Deus tinha separado para o serviço do sacerdócio, para cuidar das coisas sagradas em Israel. Eles eram, digamos assim, os profissionais da religião, os únicos autorizados. Ter um levita era como ter o carimbo oficial de aprovação divina. Pois bem, acontece que por uma dessas coincidências da vida, um jovem levita que estava meio perdido, viajando, procurando um lugar para morar, um trabalho, ele aparece justamente na casa de Mica.
Ele está desempregado, buscando uma oportunidade. Para Mica, aquilo foi como tirar a sorte grande. E o Mica não perde tempo. Ele age como um verdadeiro gerente de RH. Faz uma proposta de emprego completa para o levita. Um salário de 10 ciclos de prata por ano, um conjunto de vestes, que seria o uniforme, e, claro, moradia e alimentação. Olha que ponto chegamos. A religião de Mica não é só caseira. Agora ela tem um funcionário de carteira assinada. A fé virou um negócio, uma transação comercial. E o levita, coitado, vendo ali uma boa oportunidade, uma estabilidade, aceita na hora. E assim, de uma hora para outra, Mica demite o próprio filho do cargo e contrata o levita como seu sacerdote particular e oficial. Agora, na cabeça dele, o seu santuário tem toda a legitimidade que o dinheiro pode comprar. O sistema estava completo. Com todas as peças no lugar, o santuário, o ídolo e agora um sacerdote credenciado, Mica chega a uma conclusão. E é essa conclusão que escancara todo o perigo da sua fé sob medida. E aqui está o auge da ilusão de Micah. Ele diz para si mesmo, todo feliz: agora eu sei que o Senhor vai me abençoar porque eu tenho um levita como sacerdote. Percebem? Na mente dele, ele não só construiu uma religião, ele encontrou um jeito de manipular a Deus. Ele acredita que, por ter contratado a pessoa certa, ele garantiu as bênçãos. Ele transformou a fé numa fórmula mágica com resultado garantido. Mas essa lógica do Mica é uma casa construída na areia. Ele acha que uma única peça correta, o levita, apaga todos os erros da base. O roubo, a idolatria, a desobediência clara. Para ele, a fé não é sobre um coração quebrantado, sobre obediência. É sobre seguir um procedimento. É uma troca. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Ele confunde a aparência de religiosidade com uma fé genuína. No fim das contas, a história de Mica é um grande alerta para todos nós. Ela mostra, de um jeito muito claro, o perigo que é construir uma fé que só serve para confirmar aquilo que a gente já quer fazer. Uma religião que se molda aos nossos desejos e conveniências, em vez de nos moldar segundo a vontade de Deus. E essa história, embora tenha acontecido há milhares de anos, nos deixa com uma pergunta muito atual. Num mundo onde tudo é personalizável, do café que a gente toma à série que a gente assiste, será que a fé também virou só mais um produto de consumo? Montar uma espiritualidade que nos agrada, que nos serve, que é conveniente? Será que isso é a mesma coisa que encontrar uma fé verdadeira, uma fé que nos transforma? A história de Mica nos deixa com essa reflexão, e ela é mais importante hoje do que nunca. Que Deus nos abençoe.